O Estrelando só está começando. Minha entrevistada de hoje é Yara Challela, que já está aqui e vai falar sobre psicologia analítica junguiana. Logo depois, céu aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Minha entrevistada, que já esteve no programa, é Yara Challela. Ela que é do signo de Aquário, tem um ascendente em Touro e a lua no signo de Peixes. Ela é psicóloga, especialização em psicologia analítica, mestrado em educação, professora, orientadora, supervisora e também trabalha no seu consultório particular. Eu pedi para que Yara viesse ao programa mais uma vez para falar daquelas pequenas palavras, daquelas palavras que têm um sentido muito vasto que as pessoas estão habitualmente acostumadas a falarem no dia a dia e realmente às vezes falam muita bobagem e não sabem o que estão falando. Né? Sobre arquétipos, sombra, ânima, ânimos. Mas antes eu quero agradecer a sua participação no programa, Yara, mais uma vez, que tem sempre abrilhantado o Estrelando. Eu é que agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui, é uma delícia vir esse programa. Muito obrigado, Yara. Deixa eu te perguntar uma questão. Antes de falar sobre essas palavras chaves conhecidas, que você é mestra na universidade, existe um contraponto sobre Freud e Jung, né? Grande. Você é da linha da psicologia analítica junguiana, não é isso? Isso. E que contraponto a gente rapidamente poderia falar a respeito? O Jung foi um grande discípulo e colaborador do Freud durante 7 anos, certo? Antes disso, ele já lia Freud e foi o trabalho do Freud com os sonhos que inspirou Jung, na realidade, a conhecê-lo pessoalmente. O principal e o mais conhecido ponto de divergência foi o conceito de libido. Para o Freud, libido é um elan vital de natureza psicossexual. Para Jung, que já veio anos depois e já tinha uma formação mais diversificada que a formação do Freud, libido era um elan vital ponto, certo? Este elan vital se manifestava em 5 classes de instintos. Primeiro a sede, a fome, o sono, o sexo e um último que ele chamou de instinto de reflexão, que é um apanágio do humano e que, a partir dele, o homem começou a conferir significados para as existências, começou a planejar o futuro, com base nas experiências do passado, e começou a desenvolver uma religiosidade. Esta é a principal diferença. Entendi. A partir daí, o Jung postula a existência de um inconsciente que não é necessariamente individual, que não surge com cada pessoa, mas que há uma instância dentro de nós todos que ele chamou de inconsciente coletivo, onde, então, ele chamou de arquétipos, imagens primordiais, imagens antiquíssimas, dado o nome arquétipo, com qual a humanidade sempre se defrontou e ela nasceu biologicamente preparada para isso. O equivalente de arquétipo na psicologia é o que se chama na zoologia de padrão de espécie. Padrão de espécie. Toda espécie tem padrões de comportamento. As abelhas, as formigas, os lobos, nós temos todas as espécies com padrões de comportamento. E ele chama então de arquétipos algo que vem do instinto e que é um padrão de espécie do humano, certo? Esse padrão de espécie está sujeito a todas as variações étnicas, certo? Que não são variações raciais, mas étnicas. E ele está sujeito a uma historicidade social, certo? E com isso, então, as imagens arquetípicas vão se formando de maneiras diferentes. As nossas imagens arquetípicas, elas advêm principalmente da cultura clássica grega e posteriormente romana, mas principalmente grega, que é o que nós temos como hoje um modelo, um arcabouço da civilização ocidental. Entendi.
Entendi. Então nós já falamos de arquétipo, não é? Inconsciente coletivo. Isso. Persona. Persona é um arquétipo. Persona era a máscara que os gregos usavam no teatro para amplificar a voz, porque na parte de dentro da persona tem uma espécie de um amplificador, assim, como se fosse um megafone, né? E elas eram grandes e pesadas, por isso que os atores eram sempre homens, certo? As personas têm uma altura de quase 1 metro e eram pesadas, então eles tinham que segurar a máscara e essa máscara amplificava a voz e dava todo um convencimento do personagem que estava sendo representado ali, certo? Bom, a partir daí o Jung cunha este nome como o arquétipo que nos faz viver o coletivo. Então ele faz uma intermediação entre o ego, a minha pessoa, a minha consciência individual, e a sua, e a deles, e a de todos, e a de vocês. Ou seja, persona, ela é o arquétipo que é uma máscara, entre aspas, que amplifica, certo, a nossa dimensão pessoal para que ela surja no coletivo. Coletivo social. Coletivo social. Ela é um arquétipo, mas ela determina regras de comportamento. Muitas regras de comportamento. Regras de educação, regras gramaticais, por exemplo, regras de tratamento aos outros, regras de tratamento até ao próprio corpo, por exemplo, higiene pessoal. Entendeu? Entendi. Então, nós precisamos desse material para poder usar no coletivo, né? Nós precisamos de recursos para viver em sociedade. Entendi. Me fala uma coisa, o que significa o ânima e o ânimos? Ânima e ânimos são figuras que o Jung cunhou como arquétipos da representação contrassexual. Então, por exemplo, dentro de mim cresce uma figura que representa todas as opiniões, todo o logos do mundo e que tem um caráter eminentemente masculino. E de você, uma figura que representa todos os caprichos e a sensibilidade, tem um caráter eminentemente feminino. Algumas pessoas têm uma ligação mais próxima do ego com esse arquétipo. Então, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, por exemplo, mesmo sendo homens, como você, que tem uma capacidade de relacionamento afetivo muito sofisticada. Outros homens não desenvolvem isso. Algumas mulheres, como eu, desenvolvem uma relação próxima do ânimos com o ego, de tal forma que vivem uma vida profissional, trabalham, constroem. Que é um atributo masculino. Que é um atributo originalmente masculino. Então, personas à parte, a ânima e o ânimos são arquétipos que, no contexto teórico do Jung, eles fazem um papel que se contrapõe, de certa forma, à persona e que se contrapõe, de certa forma, ao próprio ego, na medida em que são figuras contrassexuais, certo? E essas figuras contrassexuais, elas existem independente da orientação sexual consciente. Entendi, esse é um ponto que eu ia te perguntar. Certo? Existem, por exemplo, homens gays que têm uma ânima, flor da pele, sensível, maravilhosa, são poetas, são artistas, são pessoas que tratam pessoas, certo? E outros que, apesar de ter essa orientação sexual, a ânima está ali, certo? Meio que congelada, né? Distante do ego. Outro lado, há mulheres, por exemplo, de orientação homossexual, que trabalham, constroem e têm um ânimos muito próximo e se lidam bem com dinheiro, finanças e coisas assim, e outras que, talvez exatamente por conta de não conseguir se entender com o ânimos, são pessoas que usam até a sua própria homossexualidade inconscientemente como desculpa para não produzir nada. Nossa, mesmo? Existe isso? Existe, se existe.
Certo? Eu quero te fazer uma pergunta, porque o Freud interpretava o inconsciente de uma forma, né? E Jung de uma outra forma. Mas vou deixar para o segundo bloco, tá bem? Não saia daí, voltamos já. Muitos me perguntam, bom, agora meu condomínio é associado, eu sou síndico lá do meu edifício e eu tenho uma inadimplência que não quer reduzir. O que eu faço? Muitos são os instrumentos. Hoje em dia nós temos instrumentos legais, processos de execução, por exemplo, que tornam a vida mais rápida para a questão da inadimplência. Porém, o que eu posso dizer para você que é associado é de que o nosso departamento jurídico pode lhe propiciar mais efetividade, seja na parte fora de juízo, ou seja, extrajudicial, como na parte judicial. Porque na parte judicial, o que você vai ter de custo efetivo, como condomínio, vai ser o quê? O pagamento das taxas judiciárias, as custas do processo. Já o não associado não tem essa vantagem. O diferencial é esse, nos procure. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá, estamos sob a influência de um eclipse solar. O eclipse ocorreu no grau 18 do signo de Leão. E os eclipses acentuam crises, problemas que já vinham sendo administrados e que pedem resolução. Ele é um ativador, né? Um detonador de situações. Assuntos do passado tendem a vir para primeiro plano e afeta nos mapas das pessoas, no mapa natal, a casa, o setor, aonde você tem o signo de Leão e, por oposição, Aquário. Junto a esse eclipse, Mercúrio também ficou presente, e Mercúrio retrógrado. Isso significa que as avaliações poderão ser mais prejudicadas. Falta definição. Ajuda a gente a recapitular muitas coisas, relembrar. Mas, importante saber, ainda não é hora de adotar medidas, de fazer resoluções. Até a próxima semana. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 11 de agosto o curso Radiestesia Prática. No dia 13 de agosto, curso básico de Astrologia para iniciantes. No dia 29 de agosto, excursão para o fenômeno do algodão. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, uma entrevistada Yara Chalela. Estamos falando sobre Jung, sobre persona, sobre inconsciente coletivo. E eu queria saber justamente a pergunta que eu te fiz anteriormente. Qual é a visão do Jung para o inconsciente? Para o Jung é muito simples. Inconsciente é tudo aquilo que não está no foco da consciência, ou seja, que nós não estamos percebendo neste momento. Tudo que se passa aqui, dentro e fora de nós, que tem a ver com a nossa circunstância, mas não está sendo perceptível.
Então, Tá. é muito simples, inconsciente. E id, ego, superego, né? Assim? É a formulação teórica dele. Formulação teórica, é. E o do Jung? Ele faz uma formulação teórica diferente. Ele divide o inconsciente como inconsciente pessoal, que é tudo aquilo que pertence à ontogênese, ao nosso desenvolvimento como ser, e inconsciente coletivo, que pertence a todas as potencialidades que nos advêm da espécie humana. Entendi, ok. O que é self para Jung? Bom, Jung tem um conceito de self muito interessante. Primeiro, ele diz que o self é um paradoxo. Ele mesmo coloca que o conceito de self é um paradoxo. Por quê? Ao mesmo tempo, é o centro da personalidade total, consciência e inconsciente, e ao mesmo tempo é o total da personalidade. Então, imagine um círculo com um ponto no meio. Tem um símbolo do Sol para nós na astrologia. Isso tem a ver com individuação? Claro. Individuação é um processo. O que é individuação, né? É um processo de aproximação do ego com o self, estabelecimento de um eixo entre o ego e o self, eixo esse por onde passa todo o significado da nossa existência. O processo de individuação é um processo contínuo, ninguém o complementa, a não ser seres como Jesus, eventualmente Buda, mas o processo de individuação é a individuação possível para cada um de nós. Ou seja, o grau de totalidade que nós vamos conseguindo obter através das nossas dialéticas, das nossas teses, das antíteses, que é a principal contradição da nossa tese, né? Esse conflito, e a gente vai ampliando a tese, a gente vai ampliando o autoconhecimento no caminho da individuação. Então, mas é um você caminho. Fala que é um caminho. É um caminho. Isso que eu queria... diz que é o caminho para o ser total, é isso? Isso, o caminho para o ser total. Ser total é uma abstração. É abstrato. É como o ser perfeito. Entendi. Entendeu? É um caminho para. Não importa muito quanto você esteja mais perto ou mais longe do seu ideal de perfeição, de totalização. Importante, individuação não é perfeição. Por quê? Para ser perfeito, você precisa retirar de você muita coisa, sim, certo? E projetar no outro, através da sombra. Para ser inteiro, você precisa perceber que essa sombra te pertence, por isso ela te incomoda. Então, é um pouco diferente no sentido de uma perfeição absoluta, onde todo o meu defeito estaria projetado, sei lá, em alguém da política, ou em alguns da política, ou qualquer coisa. Ele é ou de outras religiões, ou de outras nacionalidades, de outras etnias, de outros gostos, né? Certo? Que é o que o ser humano muito faz, né? Ou seja, tudo aquilo que está dentro dele, mas não é aceito, está no inconsciente, e é desvalorizado ou desconhecido ou temido de alguma forma, é projetado no outro, é visto como uma projeção mesmo, é como se eu enxergasse aquilo e fosse real no outro, só que não necessariamente o é. Pode ser de verdade, mas não necessariamente o é. Então, nós vemos toda essa ideia de bullying, de exclusão, certo? Toda essa ideia de preconceito, tudo isso como um grande elemento de sombra na humanidade. As guerras, por exemplo, aquela briga famosa na Guerra dos 100 Anos, né, na Europa, é porque ele nasceu do outro lado do canal, certo? Então ele não é bom, ele nasceu do outro lado do canal, certo? Então a sombra ela faz isso, ela nos faz enxergar fortemente, pertencente ao outro, uma série de elementos que estão potencialmente dentro de nós, mas não são aceitos como potencialmente nossos. Então eu posso matar, certo? Mas o assassino é você. Entendi. Quando você está participando de um processo terapêutico, analítico da sua área, o indivíduo, quando está nesse processo, analisando, o caminho é para esse processo da individuação, é isso? O caminho do processo analítico, ele é muito variado, né? Mas esse é um caminho que não faz parte do processo analítico, faz parte de todos nós. Todos nós tendemos à individuação. Nesse sentido, Jung é um filósofo teleológico. Ele acha que nós tendemos à individuação, nós tendemos a ir incorporando
certo? Como nosso, uma série de elementos que anteriormente nós projetávamos, né? A psicoterapia tem a finalidade de apressar esse processo. E nesse sentido, então, a cognição é um fenômeno muito importante. Porque através dos meus pensamentos, do contato com os meus pensamentos, da cognição mesmo que eu tenho em relação a uma série de imagens com as quais eu me defrontei a vida inteira, ela vai fazendo um processo de incorporação que começa numa fase em que eu só olho o meu umbigo, então eu não tenho consciência de nada, eu sou um bebê, eu estou numa fase que foi chamada de urobórica. Uroboros é a serpente que come o próprio rabo, porque não sabe que o rabo é dela, certo? E acaba se devorando. Até a Uroboros, que se conhece, se torna uma mandala, certo? Porque ela sabe que aquilo ali é dela. É dela. Né? Não é do... É um processo quando ela se conscientiza? Trazer a consciência? Isso. A segunda fase é a fase chamada matriarcal, que é uma fase dual e regida principalmente pelo eros, pelo prazer, pela vida, pelo imediato. Na terceira fase entra um organizador importante, que é conhecido como o grande pai, que é a fase patriarcal, onde não é mais o indivíduo e o prazer, mas é o indivíduo, o conhecimento, a abstração, a lógica e as regras. E o prazer fica subordinado a elas. É uma fase necessária no desenvolvimento de qualquer pessoa. Sim. Numa próxima, seriam os limites, seria todo um enquadre social, o desenvolvimento da persona e também o desenvolvimento do raciocínio, principalmente da matemática. Entendi. Certo? Principalmente da matemática. A outra fase, já na adolescência, é a fase que eles chamam de alteridade. Ou seja, a alteridade é a fase em que a ânima e o ânimos se interpõem ali, equilibrando o matriarcal e o patriarcal, procurando tirar os exageros. É a fase da criatividade, é a fase das relações fraternas fortes, das grandes amizades, até dos grandes ideais, e muitas vezes extravasando muitos limites, né? Passando dos limites, porque essa dinâmica matriarcal-patriarcal que a ânima e o ânimos provocam, muitas vezes faz com que o matriarcal se exacerba, o patriarcal se exacerba. Então, pode existir ali, certo, uma alteração, e principalmente ânima e ânimos dão uma sensação grande de imortalidade. A sensação de imortalidade que se instala muito fortemente no adolescente, ela começa a ser diminuída naquilo que a gente chama na terceira idade, que você descobre que você não é imortal de forma alguma, finito, você está aqui por acaso e por enquanto. A época do finito, né? É, a época do finito, em que você percebe que o horizonte existencial futuro é extremamente menor do que o horizonte histórico passado, né? E nesta época, então, a individuação e a pessoa estaria num ciclo chamado ciclo cósmico, que é quando, então, as relações com o self ficam muito importantes, o significado da vida é fundamental e o gosto por cada minuto, né, é essencial. É essencial. Yara, eu tenho muitas coisas para te perguntar, mas não vai dar tempo, mas eu só queria que você falasse um pouco sobre sonhos. Nós gravamos um programa agora sobre contos de fada, que foi maravilhoso. Obrigada. Você está dando uma aula da universidade aqui em tão pouco tempo, estou aproveitando bastante. E os sonhos, os sonhos como os sonhos trabalham todo o tempo para o processo de individuação, quer a gente preste atenção neles ou não. É muito interessante. Quer preste atenção neles ou não. Ou não. Os sonhos são elementos que existem para equilibrar a psique. Então, eles são uma representação espontânea e inconsciente simbólica de tudo que está se passando naquela psique naquele momento, independente do ego, certo? Eles têm muito a ver com o processo de crescimento
E nós temos aqui em Santos uma pessoa, que é a Vera Leon, Sim, que já trabalha esteve no programa. sonhos maravilhosamente Muito bom. e que ajuda muito as pessoas a se entenderem um pouco a partir da observação dos próprios sonhos, certo? Porque os sonhos nos ensinam muito. Eles nos mostram, por exemplo, através do mecanismo de compensação, quando nós estamos inflados demais, aí você tem um sonho que corta toda essa inflação, né? Certo? Ou quando a gente está muito diminuidinho, você tem um sonho que te eleva. Tudo que está associado a muita restauração, equilíbrio, né? Tá. O sonho é uma manifestação para buscar o equilíbrio da sua Isso, vida, né? ele equilibra, sim. Ele equilibra de várias maneiras, inclusive neuropsicologicamente, o sonhar é tão importante quanto o dormir. O sono sem sonhos, que é um sono induzido quimicamente, muitas vezes por barbitúricos hipnóticos, ele é um sonho que não restaura. Porque o sonho é como se ele fizesse, data vênia, uma espécie de limpeza mesmo nos nossos conteúdos, sabe? Entendi. E quando você está com a medicação... Ele restaura, dependendo da medicação, claro. Mas os barbitúricos hipnóticos, eles impedem o sonho. Eles induzem o sono e impedem o sonho. São muito pouco usados hoje em dia, né? Graças a Deus. Mas... Meu amor, te agradeço mais uma vez por estar aqui disponível. E eu agradeço pelo convite. Há tanto tempo que eu estou te procurando novamente para gravar outro programa, tá bem? Eu te agradeço Muitíssimo muito. Obrigado por ter enriquecido mais uma vez o programa. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Te agradeço muito. Para vocês, uma ótima semana. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.